Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro e nós vamos falar de um tema muito interessante, que é um pouco difícil, as pessoas têm dificuldade com isso. Isso está ligado a hábitos, está ligado ao emocional, está ligado a tudo, a vida, gente. Vamos falar sobre emagrecimento e vamos falar também sobre emagrecimento na menopausa, porque envelhecer não é fácil e emagrecer quando você está envelhecendo, aí que o negócio complica. O pessoal fala, ai, que lindo, né? É lindo, mas é doído, porque a lei da gravidade é implacável. E aí diz que depois dos 30 é mais difícil emagrecer, depois dos 20, depois dos 30. E para falar sobre esse tema bem legal, uma pessoa, um amigo de longa data, ele é um médico muito experiente, atuou muitos anos na área de oftalmologista e hoje ele é nutrólogo e trabalha muito com implantes hormonais. Eu estava até conversando antes de começar a gravar com ele sobre a destreza das mãos para fazer um implante hormonal, que eu já coloquei implante hormonal com ele, e por ter trabalhado com cirurgia oftalmológica, eu acho que ele é bem hábil nisso e é uma pessoa bastante inteligente e muito culta. Doutor Alex Barros, bem-vindo, até que enfim, a honra de recebê-lo aqui, né? E a honra é minha de estar aqui falando com a Luana Ribeiro, minha amiga. Isso, que bom, doutor Alex. O senhor aí que está atuando de forma muito eficiente na área da nutrologia, que é uma área assim muito importante. Hoje as pessoas se preocupam muito com emagrecimento, com bem-estar. A obesidade, as pessoas já estão começando a tratar ela como doença, porque chegou uma época, não no Brasil, mas no mundo, que as pessoas falavam, tá gordinho, o importante é ser feliz. E não se trata de aparência, se trata de saúde, não é isso? Perfeito. Hoje, até no meio médico, existe uma pequena parcela que não entende, não internaliza a visão de que obesidade é uma doença. E no consultório a gente vê muito que os pacientes eles têm um preconceito contra o termo obesidade. Na verdade, não tem nada a ver com estar gordinho, né? Tem a ver com o problema que a obesidade está relacionada. São diversas doenças, né? Na verdade, a maioria das doenças que mata hoje, quando elas não são controladas, elas têm a ver com obesidade, como pressão alta, diabetes, AVC, infarto, e mais de 13 tipos de câncer estão associados à obesidade. Olha só, isso é muito preocupante. E lá no seu consultório, o senhor atende mais mulheres ou homens ou é equilibrado? Porque hoje também os homens estão se cuidando muito, né? Normalmente é a mulher que leva o marido. Alguns homens têm lá, mas a grande maioria do consultório é feminina. A mulher sempre está muito ligada, né? E o homem, eu acho que pelo perfil de querer trabalhar, sustentar e organizar as prioridades, ele acaba colocando a saúde em último lugar. Eu digo que ele geralmente vai quando ele recebe uma notícia sutil de um outro médico que diz assim, se você não se cuidar, você vai morrer. Aí ele começa a ir no consultório médico. Né? Se for o carro dando problema, acho que no outro dia de manhã ele vai lá na oficina. Mas para ir no médico é mais difícil. Os homens ainda têm mais resistência, né? Tem. É mais difícil, né? A gente não vê com muita frequência o homem se cuidando. Um ou outro entende e começa a fazer parte desse processo de cuidar da vida. E eu digo que eu quero, a proposta é que eles morram jovens o mais tarde possível. Esse é o objetivo. Sua frase é complexa, profunda e bem interessante. Que é morrer jovem, né? Morrer jovem o mais tarde possível. Mais tarde possível, jovem com 100 anos. E a expectativa de vida aumentou muito, né, muito. doutora Alex? A longevidade aí, a previsão da ciência, inclusive, para viver até 150 anos daqui a uns anos, né? E isso tudo depende da alimentação, do estilo de vida. E hoje a própria noção da genética sabe que se você fizer uma boa suplementação, se fizer exercício, sua alimentação for adequada, você pode
ativar ou desligar alguns genes e isso pode prolongar a sua vida. A gente já sabe isso muito claramente quando a gente fala de câncer. Pois é, e hoje, por exemplo, a obesidade, ela está sendo mais observada pela sociedade e todas as doenças, como o senhor colocou, que são decorrentes da obesidade. E o primeiro fator que está diretamente ligado à obesidade, no meu ponto de vista, me corrija se eu não tiver, se eu estiver falando besteira, mas são fatores psicológicos. É isso? A gente pode dividir a fome, né, a vontade de comer, em 2 lugares básicos, aqui e aqui. A cirurgia bariátrica explodiu, né? Todo mundo fala da cirurgia bariátrica. Que em muitos casos a pessoa volta a engordar novamente. Só que essa visão não está muito clara, mas para quem tem amigos que fazem bariátricas, sabe que a recidiva é altíssima. Volta a engordar, ou tem problema psiquiátrico, ou tem problema, né, de depressão, né? Então, assim, não é que a cirurgia bariátrica não presta, ela tem uma indicação clara para algumas pessoas, mas ela trata aqui, ou seja, ela diminui o volume, ela diminui a absorção de alimentos, mas ela não trata a fome emocional, a fome hedônica. E a pessoa continua, às vezes, com compulsão, com problema emocional. Então, se não tratar o conjunto, não resolve. E aí entram as canetinhas, né? Que todo mundo já conhece, né? O Ozempic, o Mounjaro e muitas outras novidades estão vindo aí. Depois da Mounjaro já saiu a Zepbound. Zepbound é porque ela tem um fracionamento e é mais direcionado para emagrecimento. Mas já está saindo aí o Retatrutide, que é o triplo agonista, e já tem o Bimagrumab em fase de estudo. Esse Bimagrumab aí eu não tinha ouvido falar, não. Ele é um medicamento que vai ser usado, assim, a perspectiva de utilização é uma vez por mês e ele já faz a função de diminuir o percentual de gordura. Uma vez por mês? Uma vez já por mês. Quero. E aumentar esse negócio a massa vai sair muscular. Quando, gente? Ainda está em estudo, né? Fase 2, mas tem uma previsão aí de uns 2, 3 anos os estudos estarem concluídos. E temos também gente, uau, viva a ciência. Tem gente que tem preconceito com medicação, doutor Alex. Sim, é o que acontece, né? Não entendendo que obesidade não é falta de vergonha na cara. O que é que a gente vê aqui no Tocantins, né? Falta de vergonha na cara, né? Você precisa ter vergonha na cara e andar na Praça do Índio vai resolver. Mas não funciona desse jeito. Você tem muita alteração do próprio organismo. Quando você está obeso, uma das coisas que fica clara é inflamação. E o cérebro também inflama. Então, não tem como você se livrar de um vício de comida, de uma necessidade de dopamina. E eu cito o exemplo da mulher na TPM. O poder do alimento você vê na mulher do TPM. As mulheres vão me entender. Qual é a melhor coisa que você pode colocar na boca para TPM, quando você está irritado, estressada na TPM? Chocolate. E é quase que automático. Por quê? Libera dopamina. Então, o alimento, né, a questão da bebida, às vezes, a comida que você tem acesso, está muito ligado a uma dependência química. E como é que você vai se livrar disso só fechando a boca e andando na Praça do Índio? Não tem como. Você tem que ter ajuda de medicamento. Eu já falei aqui, eu sou muito a favor. Se a ciência tá, a medicina tá para vários tratamentos de saúde, por que não para tratar a obesidade e diminuir a balança? Não tem nada melhor do que quando você consegue baixar seu ponteirinho na balança. E na obesidade e na menopausa é mais difícil. Exatamente. E eu quero só dar mais uma figura de imagem. Esses medicamentos, eles agem no cérebro, desligando o botão da fome e ligando o botão da saciedade. Todo mundo já ouviu falar do Ozempic. Por que ele funciona tão bem? Porque ele diminui a velocidade do intestino, do esvaziamento gástrico, e ele age lá no cérebro. Você pode dizer assim, falar com alguém que usou pela primeira vez, ele vai dizer, olha, eu passava pela comida e nem ligava. Por quê? Porque ele tem uma ação poderosa nesse centro da fome, do desejo, do hedônico, do costume, né, da dependência da dopamina. Ele age muito bem. E na menopausa mais ainda, né? Só que tem outras coisas que são os hormônios que Sim, também vamos falar precisam sobre ser os hormônios. Sobre os hormônios.
Deixa eu dar uma dica interessante. O pessoal não sabe o que é menopausa. Ele diz assim, eu estou na menopausa. Não, ninguém está na menopausa. A menopausa é uma data, é a data da última menstruação. Só que os sintomas do desacelerar dos hormônios começam entre 5 e 10 anos antes. Pois é, mas olha, eu vou te falar, podia pular essa parte na vida de um ser Poderia. humano, né? Uma coisa que é estatística hoje, por exemplo, nós não estamos falando do uso abusivo, mas o hormônio testosterona na mulher ele tem uma função super importante. Memória, atividade, disposição, né? E ele diminui aos 40 anos, ele está mais ou menos metade do que ela tinha aos 20 anos de idade. Mas me fala uma coisa, doutor Alex, além dos benefícios, tem também os problemas, né? Por exemplo, no caso da testosterona, ela engrossa a voz da mulher, acne, queda de cabelo. E aí, como é que faz? Qualquer reposição, e a palavra reposição vem o quê? Completar o que está faltando. Pronto. Então, às vezes, existem pessoas sensíveis, sim, mas quando vocês têm uma necessidade, você está repondo, é mais difícil você ter os colaterais. O colateral vem assim, qualquer medicamento, ele difere do veneno pela dosagem. Então, você pode ter prejuízos por conta disso. E aí eu faço só o adendo de que, o aditivo de que você tem que ter uma indicação. Se você não tem uma contraindicação para reposição, os benefícios são inúmeros com relação ao estradiol, à testosterona, à progesterona. Eles trazem vida. Eu tenho vários pacientes no meu consultório que dizem que recomeçaram a vida porque fizeram reposição hormonal. Por exemplo, no caso, eu tive a oportunidade de ser paciente do cientista famoso baiano, Elcimar Coutinho, e as pacientes que têm a oportunidade de fazer o tratamento hormonal, elas pulam a menopausa. O que o doutor Elcimar Coutinho falava e comemorava fazendo reposição hormonal, ele dizia assim, eu estou livrando essa paciente de ter uma fratura de colo de fêmur. Por quê? Porque, estatisticamente, na menopausa, a mulher perdendo a produção de estradiol, ela pode perder de massa muscular nos primeiros 15 anos até 75% da massa muscular. Quem tem mais osteoporose, homem ou mulher? Eu não conheço essa estatística. Mas mulher que reclama de osteoporose. As mulheres, eu estou com osteopenia, eu estou com osteoporose. Por quê? Vitamina D é importante? Sim. Cálcio é importante? Sim. Mas tem o hormônio estradiol, que ele alimenta a célula que constrói o osso. E sem falar que, com a queda dos hormônios, cai a musculatura, e a musculatura é fundamental para a formação do osso, para a manutenção do osso. Então, tem um conjunto de baixa atividade, diminuição da massa muscular, diminuição do ânimo, da energia, e aí junta a perda de músculo com a redução dos hormônios, aí o osso vai embora. Entendi. Isso aí, hoje a medicina ela é muito avançada, ela é muito evoluída, mas antes dela chegar em tanta tecnologia, as pessoas já diziam que prevenir na saúde é muito, muito, muito mais fácil, mais saudável e mais barato do que tratar. Tem uma frase que diz, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a gastar tempo e dinheiro na sua doença. Pois eu como passei muitos anos aí na vida pública, eu nunca tinha observado que eu não me enxergava. E aí esse período fora, eu falo que foi um momento de imersão na minha vida, na vida da minha família, onde eu pude observar, onde eu pude cuidar mais da minha saúde. Você não dorme bem, você trabalha muito, você acha que a sua religião está ok. Quando você lê a Bíblia, quando você vai à missa ou ao culto, depende da religião de cada pessoa. Mas, às vezes, você está praticando as coisas tão de forma automática que você não sente verdadeiramente Deus,
você tem Deus no coração, mas você não está totalmente em Deus e em glória como deveria, como poderia, assim como com a sua saúde, são coisas muito importantes. Hoje, o mundo das pessoas, a vida das pessoas, quer dizer, o mundo é muito dinâmico e, por isso, às vezes, as pessoas não cuidam de si. Fast foods, por exemplo, come de qualquer jeito, fora de horário, e todos esses fatores acabam acarretando numa saúde mais frágil e numa obesidade, numa pressão alta, num colesterol alterado, numa diabetes, todas essas coisas, né? Então, é igual o senhor está falando, se você não se cuidar, uma hora a conta chega. Vai ser obrigada a cuidar da saúde. E eu acompanhei um pouco da sua trajetória, né, do seu tempo. Então, assim, qualquer pessoa em evidência acaba tendo menos tempo de sono, menos qualidade de tempo, né, relacional, né, desacelerar. Então, assim, coisas que são fundamentais, inclusive no emagrecimento. Você vai ter dificuldade de emagrecer se você não dormir antes das 23 horas. É comprovado isso aí. Quem dorme após as 23 horas tem uma maior dificuldade de emagrecer porque o organismo precisa desse reset, é quase desligar um computador. Você reorganiza os hormônios, você diminui a fome. E assim, o que eu vejo no dia a dia, quem dorme depois das 23 horas sempre faz uma boquinha, come um pouquinho a mais, tem que injetar uma glicose. E aí, isso daí é uma realidade na mudança do estilo de vida quando você quer emagrecer. E tem pessoas também, doutor Alex, que são mais do dia e mais da noite. De manhã eu falo que eu não sou boa companhia. À tarde já estou melhor. E à noite eu sou a melhor companhia que tem para uma pessoa. Então, assim, também tem o nosso relógio biológico, né? Tem gente que é do dia e tem gente que é da noite. Perfeito. Como é que faz? Assim, a questão do seu nível de atividade tem isso como uma realidade. Mas, assim, para a grande maioria, como regra, né, o sono ele precisa estar dentro daquela janela do ritmo circadiano. Ou seja, o cortisol normalmente ele eleva quando você dorme, então você acorda às 7 da manhã, 6 da manhã, o cortisol está excelente. E os estudos provam que se você dormir 8 horas dormindo 3 da manhã, não é tão benéfico como se você dormisse 11 horas, 5 horas, 6 horas. Mas a gente precisa desse time para a maioria das pessoas. E a tendência é você tentar melhorar e corrigir esse ritmo circadiano. Sei que você já está adaptada a esse estilo, né? E ao modelo que você trabalha. Mas no meu caso, eu melhorei muito. Melhorou, né? Demais. Outra vida, outra pessoa. Outro ser humano. E também, assim, mudando a questão do horário de sono, né? Sim. Olha aí. Melhorei muito. Eu dormia 3 horas por noite. Nossa. Hoje eu tenho uma qualidade de sono muito maior. Mas, enfim, isso também é claro que interfere na balança, né? O que uma pessoa pode fazer assim para mudar? É medicação mesmo? Porque só com força de vontade é mais difícil. Eu digo que sempre existem pessoas que vão conseguir sem nada. Mas eu afirmo que essa é uma exceção que confirma a regra. Porque, na maioria das vezes, o tempo que você passou com bagunça bioquímica, ou seja, comida de má qualidade, refrigerante, muito açúcar, o sono irregular, sem exercício físico. Então, isso tem, às vezes, uma história de décadas. Então, por isso as pessoas pensam no medicamento e ficam incomodadas, porque eu usei medicamento tal, 3 meses, emagreci, mas parei e voltou tudo de novo. Gente, você tinha 3 décadas que você não cuidava do seu estilo de vida. Em 3 meses você não consegue corrigir. É provado bioquimicamente que você precisa de 1 ano. Então, algumas pessoas vão conseguir sem o medicamento. Agora, a maioria precisa de ajuda, por quê? Tem que ter muita determinação. Radical. Eu não olho do ponto de vista assim, é falta de vergonha, você falta de persistência. Gente, a gente não fala isso para alguém com problema de tireoide, a gente não fala isso para alguém com diabetes, a gente não. Eu vou até citar o exemplo da diabetes. O medicamento de ouro, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa,
para tratamento de diabetes tipo 2 é Ozempic e a Forxiga Jardiance. Por que o Ozempic é tão eficiente? Porque ele tira a vontade, o desejo hedônico da comida. Porque, imagine, uma senhora tocantinense de 60 anos de idade, passou a vida toda comendo chambari, panelada, buchada, sarrabulho, né? Rabada, de manhã, pão de queijo, mané pelado, biscoito de polvilho, pão de queijo. Aí ele chega no médico, ela chega no médico, o médico, a partir de hoje você é lagarta, vai comer folha, fruta e folha, né? Como que ela vai fazer isso? Nunca! Então, esses medicamentos, eles começaram a se mostrar extremamente valiosos, por quê? Porque eles tratavam a diabetes e o paciente emagrecia, porque ele diminuía a vontade de comer. Isso você vê na cardiologia e na endocrinologia. Então, se ele é capaz de promover uma mudança de uma bagunça inflamatória, cerebral, do desejo, das bagunças dos neurotransmissores, isso leva um tempo. E ajuda muito a grande maioria das pessoas que não vai ter essa força de vontade de Hércules, que uma pequena maioria tem, que diz que só mudou a alimentação. Eu tenho um exemplo da funcionária da minha esposa. Ela precisou apenas uma mudança de estilo de vida, mas a grande maioria precisa de ajuda. A minha funcionária precisou de tratamento, ela emagreceu 25 quilos. Eu precisei de tratamento. Não é fácil, não. Não é fácil. Só diz que emagrecer é fácil quem é magro. Quem é gordo não passa por isso. Exatamente. É o óbvio, né? É o óbvio. E me fala, os implantes hormonais, eles ajudam nesse controle do peso? O que é que eu digo sempre no consultório? Nós não trabalhamos com chip da beleza. A gente trabalha com implantes hormonais, com indicação. Aprendeu com o Elcimar, né? Porque ele detestava. Ele falou, tive que me adaptar ao nome chip da beleza, mas ele detestava esse nome. E o pior Quem conheceu, eu conheci o doutor Elcimar. E o pior é que ele é o responsável pelo termo, né? Porque ele cuidou da Hebe. Ele criou o implante hormonal, Ele né? criou o implante, mas ele cuidou da Hebe Camargo. Sim. E ela achou tão maravilhoso o efeito do implante que ela batizou de chip da beleza. Foi ela que deu o nome chip da beleza. Da gestrinona. Porque ela foi cuidada com a gestrinona. Mas tinha uma indicação clínica e médica para ela usar. Então, eu acho super importante fazer isso. O que da questão aí, o ato importante do implante hormonal é porque antes as pessoas iam na farmácia e tinham um implante, uma medicação para todas as pessoas. E hoje é personalizado. O que da questão... O principal é que ele é personalizado para as suas taxas, para o seu organismo, não é isso? Perfeito. Eu vou dar um exemplo claro, né? A ginecologia conhece muito bem o poder devastador da endometriose. Difícil emagrecer uma paciente com endometriose, muito inflamada. Então, o que se faz na visão do Dr. Elcimar Coutinho? Implante de gestrinona, personalizada, assim, dosagem específica para a paciente. E o que é que ele vai fazer? É uma doença que depende do estímulo do estrógeno. Então, ela diminui o estímulo do estrógeno, diminui a dosagem do estrógeno. E a consequência disso é a paciente diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular. Mas o tratamento é o primeiro plano, né? Você tirar o quê? Eu já tive no ambulatório lá em Salvador, da clínica do Dr. Elcimar, que é o CIPA, que é o de atendimento público, e eu vi uma paciente, uma senhora chegou chorando, pedindo ajuda, porque ela tinha dor ao fazer o número 2, ela tinha dor na menstruação e tinha dor na relação sexual, dizendo, meu casamento está quase acabando. Com o uso da gestrinona, a história dela mudou. E dentro de casa eu tenho isso, eu tenho filha com endometriose, tratada com gestrinona, que a vida mudou. Se eu mostrar a foto, você não acredita. Os implantes hormonais são muito modernos, né? Perfeito. É uma forma de administração. Em vez de você usar comprimido, que passa pelo fígado, que pode alterar as enzimas hepáticas, você usa um meio que é o implante subcutâneo. Já comprovado, extremamente validado, inclusive uma médica de Minas Gerais, ela apresentou trabalhos com excelentes resultados e é utilizado na Europa. Então, assim, não tem nada de errado nisso. Com a indicação, lógico, clínica, o efeito é fantástico. E se pensar na menopausa, os implantes hormonais são maravilhosos. O Dr. Elcimar já trabalha com isso há mais de 40 anos, né?
Inclusive, eu conheci pacientes do doutor Elcimar que pularam a menopausa, que não tiveram os efeitos da menopausa, porque já se tratam há muitos anos. E é interessante você lembrar isso, porque eu disse no começo, né? Menopausa é a data em que para a menstruação. Mas os prenúncios, os sintomas, eles podem começar de 5 a 10 anos antes e você já pode começar a cuidar dessa parte, vendo o que precisa repor. Já pode fazer o tratamento adequado para não sentir o que todo mundo sabe, né? Os fogachos, a insônia, a irritação, a baixa da libido. Isso tudo pode ser minimizado ou, como você disse aqui, pular essa etapa sem passar pelos dissabores do efeito da menopausa. É isso aí, a medicina está cada dia mais moderna, cada dia mais evoluída. E é isso, doutor Alex Barros, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. Foi assim uma alegria imensa. O senhor que é um profundo estudioso e sempre estudioso, que Deus continue abençoando seu trabalho e faça suas considerações finais aí. Eu é que agradeço, para mim foi assim, privilégio, estava esperando a oportunidade de vir aqui conversar com você. Você é uma formadora de opinião muito inteligente. Agora eu sou eu que digo assim, muito inteligente, muito capaz, né? Política por natureza, né? Pela habilidade de lidar com pessoas. E assim, eu fico feliz porque é mais um espaço super importante para trazer informação, para trazer saúde, e eu estou à disposição aqui, mais uma vez, agradecendo o privilégio de estar conversando com você. Foi maravilhoso estarmos juntos. Gente, muito obrigada pela maravilhosa audiência. Hoje nós somos o podcast com maior audiência no estado de Tocantins, graças a cada um de vocês que tem nos prestigiado. Muito obrigada e até a próxima. Beijo grande.